dia a todos. Eu sou o Lucas Mielke. Eu sou mestrando no mestrado de Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria do ICMC. E, adicionalmente, eu possuo graduação em Engenharia Agronômica também pela Universidade de São Paulo. O meu trabalho é um aprendizado de máquina aplicada à predição do preço do arroz, utilizando os dados climatológicos e econômicos. E esse trabalho ele foi feito com o arroz devido à sua importância. O arroz ele é uma cultura muito presente no mundo e o Brasil é o único país não asiático entre os 10 maiores produtores do mundo. E aqui no Brasil, o arroz ele tem uma importância até que cultural, né? O arroz ele é consumido em todas as regiões, em todas as faixas de renda, então ele é muito presente e o consumo ele é quase diário. E o arroz, assim como toda a cultura agrícola, ele é muito dependente de insumos e do clima, né? Ele acaba sofrendo muito, a produção ela acaba sofrendo muito quando o clima ele tem anomalias, por exemplo, uma seca, uma estiagem, e quando os insumos têm muita variação de custo, por exemplo, o custo do diesel causado no maquinário sobe muito, um custo de um insumo como adubo, ele acaba sofrendo uma grande variação. Então, o arroz ele é sempre exposto, né? O preço, a produção e, consequentemente, o preço do arroz ela é muito exposta a fatores externos. E toda essa imprevisibilidade dos custos dos insumos, do clima e, consequentemente, do preço tem sérias consequências sociais e econômicas. De um lado, os consumidores sofrem quando o preço sobe muito e sobe do nada, né? Sobe de forma repentina, como ocorreu com muitos alimentos na pandemia, onde os preços subiram muito e consequentemente o consumo do brasileiro na média caiu, né? O brasileiro se alimentou menos. E do outro lado, o produtor ele também sofre muito no caso de uma queda abrupta, né? Se o preço do arroz ele cai de maneira repentina, o produtor ele perde renda, né? A renda do campo diminui. Então, por isso que é muito benéfico ter um pouco de previsibilidade do preço por permitir planejamento de ambos, planejamento de consumidores e de produtores. E essa predição, né, essa previsão do preço, ela pode ser feita por modelos computacionais, modelos de aprendizagem de máquina, que é o objetivo desse estudo, usar modelos de aprendizagem de máquina para prever o preço do arroz. Para materiais e métodos, primeiro a gente teve que teve que criar na realidade uma base de dados que continha o preço do arroz como variável preditiva, e aqui no caso foi o preço de arroz no Rio Grande do Sul, que é coletado numa frequência quase que diária pelo CPEA da Universidade de São Paulo. No caso, a gente escolheu a região do Rio Grande do Sul em primeiro lugar porque a coleta é feita nessa região, mas em segundo lugar porque 70% da produção do arroz no Brasil é feita no Rio Grande do Sul. Então essa acaba sendo a região de maior relevância para o preço. E as variáveis explicativas foram separadas em variáveis explicativas de insumos e variáveis explicativas de clima. As variáveis explicativas de insumos foram o custo do fertilizante e do calcário, que é coletado pelo CONAB. Foram também o estoque e consumo nacional, também coletado pelo CONAB, o custo do petróleo Brent, que é o custo futuro do petróleo Brent, que na realidade foi coletado para representar o diesel no Brasil. A gente optou pelo petróleo porque a base está em melhor qualidade do que a base do diesel da ANP, da Agência Nacional do Petróleo. Também coletamos o preço e o volume futuro do arroz negociado na Bolsa de Chicago, Bolsa CBOT, e também a produção e área de cultivo do Rio Grande do Sul. Essas duas últimas informações elas são coletadas pela Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE. E para variáveis explicativas de clima, coletamos a temperatura média e a precipitação média do Rio Grande do Sul, utilizando dados das estações meteorológicas do IMET, mantidas pelo IMET. E apenas um destaque, no caso do custo do petróleo Brent e o preço do arroz futuro negociado na Bolsa de Chicago, eles foram convertidos de dólar para real, para a gente ter uma base de dados com a mesma taxa no mesmo câmbio, né, na mesma informação cambial. E essa conversão ela foi feita com o dólar comercial médio do Bacen para cada período analisado. Uma vez montada essa base de dados, né, reunida na realidade as informações dessa base de dados, nós fizemos alguns ajustes. No caso, o primeiro deles foi a conversão de dólar para real, como que a gente acabou de comentar. Os dados meteorológicos, eles eram na realidade de várias estações meteorológicas do Rio Grande do Sul, então eles foram interpolados pelo inverso da distância para uma região central produtora. Nós combinamos todos os dados que possuem frequências diferentes, né? No caso, a gente tinha informações com frequências diárias, semanais, mensais e anuais. Todos foram convertidos para uma frequência semanal, para a gente ter amostras com a mesma informação. Então, no caso, os dados com informação inferior a semanal, com frequência superior a semanal, na realidade, com frequência diária, eles foram convertidos para frequência semanal por uma média, e os dados que possuem frequência mensal e anual, eles foram repetidos na frequência semanal.
Essa base de dados ela foi toda diferenciada pela diferença absoluta com o período anterior e também calculamos algumas variáveis extras, no caso variáveis de média móvel e variáveis dummy, né, variáveis categóricas de identificação de outliers. A, a distribuição de dados e aprendizagem de máquina, a distribuição de dados na realidade ela foi analisada, né? Nós quisemos verificar se os dados possuem distribuição normal. Na realidade, se o dado do preço ele possui distribuição normal, isso foi feito com o teste de Shafiro-Wilk. Esse teste, na verdade, quando ele possui um resultado superior a 0,05, nós podemos assumir que a base de dados possui distribuição normal para um nível de significância de 95%. A base de dados analisada ela possui 12 anos de amostra, só que 12 anos é uma informação muito grande para uma análise de série temporal. Não faz sentido analisarmos 12 anos num aprendizado de máquina. Então, essa base ela foi separada em bases menores de 4 anos cada, para a gente fazer, na verdade, vários testes com os modelos de aprendizagem de máquina. E cada uma dessas bases de 4 anos elas foram separadas em treino e teste, onde mantivemos 85% dos dados iniciais, nós mantivemos a sequência da série, isso é muito importante destacar, porque se trata de uma série temporal. Então, 85% dos dados iniciais foram utilizados para treino, e o restante, ou seja, 15%, ele foi utilizado para teste. E os modelos testados foram 5 modelos, no caso uma regressão linear múltipla, uma regressão de Cume, também conhecida como Ridge Regression, uma regressão de árvore de decisão. Nós fizemos também alguns testes com Extreme Gradient Boosting e o SARIMAX. E todos esses modelos, com exceção do SARIMAX, foram também feitos uma análise, uma eliminação recursiva de atributos, um RFE, na sigla em inglês, né? Que no caso a gente tentou eliminar, na verdade eliminamos, né? Uma quantidade de variáveis com base nesse teste para também termos modelos menores e também verificar se isso melhora ou piora o resultado na hora de fazer o teste. E esses modelos eles foram comparados pelo erro, pelos 3 erros apresentados, né? O erro absoluto médio, a primeira sigla MAI, da sigla em inglês, o erro quadrático médio, o EMSE, na sigla em inglês, e na verdade a raiz quadrada do erro médio, que é o RMSE, na sigla em inglês, e também vimos o coeficiente de correlação, né? O famoso R quadrado, para todos esses modelos. E já na parte de resultados e discussão, o teste de Shafiro-Wilk, ele obteve um resultado de valor P inferior a 0,05, ou seja, no nível de confiança de 95%, a sede de preço do arroz no Rio Grande do Sul não possui distribuição normal. Realizamos um teste adicional, um teste FIT, que chama, para tentar ver qual que é a distribuição mais próxima do preço do arroz, e no caso ele obteve uma distribuição Cauchy, com as localizações e escalas apresentadas nesse slide, o que é uma distribuição bem difícil de analisar, na verdade. E a tabela apresentada, ela resume, né, a comparação do erro, no caso o erro quadrático médio, né, o RMSE, de todos os modelos com e sem a eliminação recursiva de atributos, né, com ou sem o RFE. Para todos os períodos analisados, nós quebramos a série, como eu disse, materiais e métodos em períodos de 4 em 4 anos, então são as 3 primeiras colunas da tabela apresentada, e a última a gente acabou verificando o período total, né? E de forma geral, o modelo de regressão de Cume, né, o Ridge Regression, ele possui o melhor resultado em quase todas as séries apresentadas, ele possui o menor erro. Na realidade, em todas as séries apresentadas, ele possui o menor erro. Em seguida, desse modelo, o SARIMAX, né, que é o único modelo autorregressivo que a gente testou, ele também possui um bom desempenho e acabou se destacando um pouco dos demais modelos. Então, esses dois modelos eles tiveram um melhor desempenho para tentar explicar a variável preditiva preço no período analisado. Como conclusão do trabalho, os melhores modelos eles foram o Ridge Regression e o SARIMAX, foram os melhores modelos para explicar a variável preço, né, no estudo analisado. Porém, estudos futuros eles continuam sendo necessários. Na realidade, pretendemos fazer estudos com novas variáveis, a fim de melhorar a capacidade de descrever, né, a variável preditiva preço. Essas novas variáveis provavelmente vão tentar ver o lado do consumidor, porque até então vimos variáveis de insumos e de clima, né, que afetam o preço, mas também é interessante tentar ver variáveis que prevêem a aptidão do consumidor a consumir, provavelmente variáveis de renda média da população, variáveis de desemprego, esse tipo de variáveis que a gente vai explorar no futuro. Muito obrigado.